Olá, professor Davidson. Estamos de volta hoje com mais um super vídeo aqui para você e vamos abordar hoje o conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo. Então, confere esse vídeo até o final que tem muita coisa legal aqui para você aprender e dominar esse conteúdo. Tá? Então, vamos ter aqui um triângulo retângulo ACB, retângulo IC, e vamos considerar aqui um ângulo alfa. Então, o primeiro passo aqui é a gente identificar quem são os três lados dentro do conceito aqui do contexto de trigonometria no triângulo retângulo. Tá? Nós temos aqui o lado AC, temos o lado BC. Esses dois lados são chamados de catetos. Tá? Catetos. Tá. Beleza. Veja que o lado AC ele fica oposto ao ângulo dado na questão, que no caso aqui é o ângulo alfa. Está oposto ao ângulo alfa. Então, esse lado nós vamos chamar de cateto oposto. A abreviação vou usar CO. Beleza. Veja que o lado maior, que é o lado AB, o lado maior do triângulo, que é esse lado AB, nós vamos chamar de hipotenusa. É a hipotenusa. Nós vamos chamar aqui representando pela letra H. E veja que o lado BC, ele é um cateto. E esse lado BC, ele está junto do ângulo alfa, que é o ângulo considerado aqui na questão. Tá bom? Então, como ele está junto, tá? Nós vamos chamar ele de cateto adjacente. Ad quer dizer junto. Tá bom? Adjacente, que está junto do ângulo alfa. Então, nós vamos usar aqui cateto adjacente. Então, em relação a esse ângulo alfa, nós temos o cateto oposto, está oposto ao ângulo alfa. Nós temos o cateto adjacente, que é o cateto que está junto do ângulo. Tá? E temos o lado maior aqui, que dá de frente ao ângulo, ó, o ângulo agudo, ele sempre aponta para a hipotenusa. Ó. Veja aqui, ó, o ângulo agudo, ele sempre aponta para a hipotenusa, que é o lado maior. E vamos representar a hipotenusa pela letra H. Tranquilo. Aí você pode estar se perguntando, o que tem a ver aqui essa Coca-Cola? Eu trouxe para você fazer uma associação e não esquecer, tá? Então veja que essa dica que eu vou trazer para você aqui já vale aí um likezinho no vídeo, tá bom? Então deixa seu like, se não é inscrito no canal, já se inscreva aí no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos aqui do nosso canal. Então, continuando aqui, então nós vamos ver aqui, ó, a Coca-Cola. Então, o que você vai pensar aqui? Você vai lembrar de Coca, Coca. Bom, você vai lembrar de Coca. Coca-Cola, você vai associar Coca. Tá bom? Então, como que eu vou calcular aqui as razões trigonométricas no triângulo retângulo? Bom, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. As três razões trigonométricas no triângulo retângulo são seno, cosseno e tangente. Veja que eu estou trabalhando em relação ao ângulo alfa, em todas. Bom, então, como que você vai fazer para montar as relações trigonométricas? Não esqueça, vamos lembrar da palavra coca. Então, você vai fazer assim, ó. Vai preencher aqui, ó. Co, K. Co, K. E nos dois aqui que sobraram, você vai colocar tenusa. Pronto. Então, você já tem aqui as três relações trigonométricas. Para você não esquecer, tá bom? Você preenche aqui, ó. Seno, cosseno, tangente. Co, K no numerador. E co, K na fração. E o que sobrar, você vai colocar aqui a hipotenusa. Portanto, para calcular o seno do ângulo alfa, você vai dividir quem? O valor do cateto oposto pela hipotenusa. Para calcular o cosseno, você vai calcular o valor, você vai dividir o valor do cateto adjacente dividido pela hipotenusa, o valor da hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo valor do cateto adjacente. Beleza? Então, gostou da dica aí? Então, não esqueça. Então, utilize aí essa associação aí com a Coca-Cola, tá bom? Para não esquecer. Beleza? Então, essas aqui são as três razões trigonométricas que você vai precisar para calcular aí e resolver as questões de trigonometria no triângulo retângulo. Então, vamos treinar aqui um pouquinho. Beleza? Então, vou trazer aqui para vocês também uma tabela, tá? Essa tabela aqui é uma tabela trigonométrica para os valores dos ângulos notáveis. Essa tabelinha aqui, tá? Ela é representando aqui o valor dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são ângulos notáveis. Então, seno, cosseno e tangente.
Beleza? Então, temos aqui para 30 graus, 45 graus e 60 graus. Beleza? Então, vamos treinar um pouquinho aqui, ó. Então, eu trouxe aqui 3 situações. Então, na primeira, eu tenho aqui ó, o ângulo de 30 graus, eu tenho esse valor 12 raiz de 3 e tenho esse valor aqui que é x. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é identificar quais são os lados que eu tenho envolvido na questão e o que eu quero descobrir. Então, veja aqui, associado aqui ao ângulo 30. Vamos resolver o problema em relação ao ângulo de 30 graus. Então, bota a setinha aqui, ó. Então, quem é o cateto oposto ao ângulo de 30? O cateto oposto é 12 raiz de 3. Então, esse aqui ó, é o cateto oposto. E esse lado aqui ó, é o lado que está junto do ângulo de 30 graus. Portanto, é o cateto adjacente. E esse lado aqui, que é o lado maior, veja que o ângulo de 90 sempre aponta para a hipotenusa. Esse lado aqui é a hipotenusa, mas como não vou dar informações, e ele não quer que eu calcule a hipotenusa, eu só vou trabalhar com o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, se eu olhar lá aqui para as razões trigonométricas, qual das três que relaciona cateto oposto e cateto adjacente? Se a gente perceber, é a tangente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Portanto, nesse problema, eu vou resolver ele usando a tangente. Então, eu vou ter a tangente de 30 graus é igual cateto oposto. Cateto oposto vale 12 raiz de 3. E o cateto adjacente vale x, que é o que eu quero calcular no problema. Tangente de 30 graus. Então, se eu vir aqui, ó, eu vir aqui para a tabelinha, vamos ver aqui a tabelinha, tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, vou substituir aqui, fica raiz quadrada de 3 sobre 3, igual 12 raiz quadrada de 3 sobre x. Então, aqui eu posso eliminar raiz de 3 com raiz de 3. Aí que vai ficar x, aqui como eu eliminei, ficou 1, ó. 1zinho aqui. Então, x vezes 1 dá x, igual 3 vezes 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, eu encontro aqui o valorzinho de 36. Então, nesse problema, o cateto adjacente vale 36. Então, é assim que eu vou utilizar, tá bom? Você vê quais são os lados envolvidos na questão e venho para as relações trigonométricas e observo qual das relações que eu vou utilizar. Então, vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho aqui o triângulo e eu vou continuar com o ângulo de 30 graus. Veja que se eu colocar a setinha aqui apontando para cá, eu não tenho nenhuma informação sobre o cateto oposto. Então, não vou utilizar ele na questão. Beleza? Mas eu tenho aqui ó, o cateto adjacente, e tem um lado maior aqui. Ó. Veja que o ângulo de 90 sempre aponta aqui para a hipotenusa. Então, esse lado aqui de 20 é a hipotenusa. Então, nesse problema aqui, o que vai ser envolvido na solução dele é o cateto adjacente e a hipotenusa. Aí eu volto para as relações. Cateto adjacente e hipotenusa. Qual das três aqui? Então, vejo que é o cosseno. Cateto adjacente e hipotenusa. Então, vou utilizar para resolver esse problema o cosseno. Então, temos aqui cosseno de 30 graus igual, aí eu vou ter cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, é 20. Então, veja. Cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus, vem aqui para a tabelinha, cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Substituindo aqui, eu vou ter raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a x sobre 20. Então, resolvendo aqui, eu vou ter 2 vezes x igual a raiz quadrada de 3 vezes 20, eu vou ter 20 raiz quadrada de 3. Então, eu tenho aqui 2x igual a 20 raiz quadrada de 3. Então, o 2 está multiplicando com x, então eu vou ter x igual a 20 raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui eu posso dividir. 20 dividido por 2 dá 10. Então, resultado 10 raiz quadrada de 3. Então, o valor de x nessa questão aqui vale 10 raiz quadrada de 3. Então, veja como é bem prático utilizar aí as relações trigonométricas e descobrir o valorzinho do lado do triângulo. Então, o cateto adjacente aí vale 10 raiz de 3.
No terceiro exemplo, eu tenho outra situação. Veja, vou de novo aqui, ó, o ângulo de 30 graus, pego aqui o ângulo oposto a ele. Qual o lado oposto a ele, desculpa. O lado oposto ao ângulo de 30 graus, botar na setinha aqui, eu tenho o cateto oposto. Cateto oposto. E tenho aqui também, ó, veja que o ângulo de 90 graus sempre aponta para a hipotenusa. Ó, sempre aponta para a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui vale 12. Tá bom? Então, esse lado aqui não foi dado nenhuma informação. Então, vou relacionar aqui cateto oposto e hipotenusa. Então, das relações trigonométricas que envolvem o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Tá? Então, praticamente aqui já está resolvida a questão. Eu vou usar aqui, ó, seno de 30 graus igual cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 12. Então, seno de 30 graus, olhando aqui na tabelinha, vale 1 sobre 2, meio. Igual a x sobre 12. Então, multiplicando aqui 2 vezes x, eu vou encontrar 2x igual 12 vezes 1, 12. Portanto, x vai ser igual a 12 dividido por 2, logo x é igual a 6. Então, resolvemos aí a questão bem simples, tá bom? Utilizando aí o seno. Então, nessas três situações aqui, nós resolvemos, cada uma utilizando uma das razões trigonométricas. Então, eu mostrei para você que primeiro a gente pega a questão, analisa e vê, identifica quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é hipotenusa. E aí eu vou ver qual das três razões trigonométricas que eu vou utilizar para resolver o problema. Bom, então esses aqui são exemplos para a gente treinar. Trouxe aqui uma situação, uma questão para a gente fazer mais um treino aqui, tá bom? Diz assim, uma torre vertical de altura 12 metros é vista sob um ângulo de 30 graus por uma pessoa que se encontra a uma distância x da sua base, e cujos olhos estão no mesmo plano horizontal dessa base. Determine a distância x, dado que a tangente de 30 graus é igual a 0,58. Então, veja que aqui ele já deu na questão o valor da tangente de 30 graus, que é 0,58. Então, as informações eu tenho aqui, eu vou fazer aqui a ilustração do triângulo. Então, é como se eu tivesse isso, ó. Triângulo retângulo. Aqui seria a altura da torre, que é 12 metros. Aqui, esse lado seria o x. E aqui eu teria um ângulo de 30 graus. Então, determinar o valor de x. Então, ele quer que eu calcule aqui a distância da pessoa até a torre. Então, veja. Colocando a setinha aqui, ó, 30 graus apontando para cá, eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, o cateto oposto vale 12 metros. E esse lado aqui, que é o lado que está junto do ângulo de 30 graus, é o cateto adjacente. Então, veja que eu vou relacionar cateto oposto e cateto adjacente. Voltando aqui nas relações, cateto oposto e cateto adjacente só pode ser a tangente. Então, por isso que na questão, ele já te deu aqui o valorzinho da tangente. Então, já fica até aqui, dada essa informação aqui, já fica entendido para você na questão. Você vai ter que usar a tangente. Bom, então, vamos calcular aqui. Então, eu tenho a tangente de 30 graus igual cateto oposto, que vale 12, dividido pelo cateto adjacente, que vale x. Tangente de 30 graus, ele disse que vale 0,58, igual a 12 sobre x. Então, trocando de posição aqui, eu vou ter que x é igual a 12 dividido por 0,58. Então, isso implica que x vai ser igual. Então, fazendo essa continha aqui, de forma rápida aqui, 12 dividido por 0,58 vai ser 20,68. 20,68, no caso aqui, metros, né? Então, 20,68. Ah, professor, e como que eu faria uma questão dessa aqui na prova, né? Dividir 12 por 0,58 na mão.
do cálculo. Então, você faria a continha. 12 dividido por 0,58. Então, eu vou andar duas casas decimais para cá, para tirar a vírgula. Então, vai ficar 58. E aqui eu vou acrescentar 2 zeros. Tá? Então, vamos dividir agora. Ficou 120 dividido por 58. Se eu pegar aqui 58 vezes 2, vai ser o quê? 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Dá 116. Está próximo de 120. Se eu pegar 58 vezes 3, eu creio que já vai passar. Ó. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 5 dá 15, mais 2, 17. 174. Já passou de 120, então eu vou usar aqui 2. Então, multiplicando aqui. 2 vezes 58 vai dar 116. 116 para 120, 4. Então, vou agora abaixar esse zero aqui, fica 40, né, dividido por 58. Então, 40 é menor do que 58. Então, acrescento um zero e aqui 0, vírgula. Beleza, agora ficou 400. 400. Então, se eu pegar aqui, deixa eu fazer... Vamos fazer aqui agora por 5. Deixa eu ver. 58 vezes 5. Ó, 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 5 dá 25, mais 4... 9. Então, deu 290, está longe. Então, se eu pegar aqui, ó, 58 vezes 7. 58 vezes 7. Vamos ver aqui. 7 vezes 8 dá 56, vai 5. 7 vezes 5, 35. Mais 5, 40. 406. Passou. Então, vou pegar aqui, ó, vai ser 6. 6 vezes 8 dá 48. 48 para 50. 2, vai 5. 6 vezes 5 dá 30, mais 5, 35 para 40. 5. Então, parando por aqui, eu deixaria o resto de 52, 20,6. Se eu continuasse essa continha aqui, eu ia encontrar o próximo aqui, 8. Então, nós já encontramos aqui, ó, 20,6. Se eu quisesse só uma casa decimal aqui após a vírgula, eu poderia parar aqui. Então, daria 20,6. Só com uma casa decimal. Bom? Então, aí é a solução do problema, pessoal. É uma questão bem interessante, onde você pode aplicar a trigonometria para resolver. Então, com relação à trigonometria no triângulo retângulo, é isso que você tem aí. Ó. Então, é o que você vai fazer? Para aprender e fixar esse conteúdo mais, você assiste essa aula quantas vezes for necessário. E também você pratica, pega exercícios diferentes, questões diferentes de outros livros, de outros materiais, e vai treinando, fazendo exercício, e aí você vai pegar a prática e dominar aí esse conteúdo de forma bem simples, tá bom? Então, um forte abraço aí e até nossa próxima videoaula.